Mais um podcast Tagawa Cast. Você sabe, nós falamos sobre mercado imobiliário, educação, lifestyle, grandes histórias de pessoas que chegaram ao topo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um corretor de imóveis de luxo em Nova York. É isso mesmo. Você sabe que mercado imobiliário é minha paixão, a gente fala muito sobre isso. E eu conheci o Frederico através de um amigo nosso, que é o Piero, que vocês já acompanharam aqui o podcast. Eu estava lá em Nova York e, infelizmente, não deu tempo para a gente poder acompanhar e ver os empreendimentos lá, mas não vai faltar oportunidade, logo nós vamos lá, Frederico, mas disso surgiu uma possibilidade de um bom bate-papo. Eu conheci a mãe do Frederico, começamos a conversar, e a partir desse bate-papo, ela falou, poxa, meu filho não pode falar muito para vocês sobre mercado imobiliário lá em Nova York. E só para você saber, um dado importantíssimo, que eu li inclusive na matéria que vocês deram para o estado de São Paulo, foi movimentado entre 2021 e 2022, em menos de um ano, 1,6 bilhões, tá? Quer dizer que próximo a 9 bilhões de reais em imóveis de brasileiros adquirindo imóveis nos Estados Unidos. Isso é muito fortíssimo. Frederico, primeiro, prazer. Alexandre, prazer, aqui, obrigado. Né? Te chamo de Ale ou de Alexandre? Como você quiser, cara. Ale, fica à vontade, aqui tá em casa. Pode me chamar de Fred também. Putz, legal, Fred. Fred, primeiro eu queria que você se apresentasse, quem é você. Primeiro, agradecer a sua presença e de você ter aceitado o nosso convite. Claro. Tagawa Cast tem como princípio levar informação de qualidade para as pessoas que assistem. E tem muitos corretores, além, claro, de empresários, empreendedores, executivos, muitos corretores que acompanham o Tagawa Cast, que me seguem lá no meu Instagram. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é o Fred. E, Fred, nós vamos fazer esse bate-papo para esse mercado ultra promissor. Com certeza. Que é o mercado dos Estados Unidos. Perfeito. Konnichiwa. Boa tarde, boa noite, bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite, Ale. Meu nome é Frederico Gouveia, eu sou original aqui de São Paulo, paulistano, moro nos Estados Unidos há 30 anos, primeiramente em Miami, e desses 30, eu moro há 15 anos em Nova York. E sou corretor de imóveis em Manhattan, Brooklyn, Queens, há 11 anos. E trabalho, como você falou na abertura, com a minha mãe, Yara Gouveia, que é corretora há 20 anos. E ela é especialista em Flórida e Nova York. Lá as licenças de corretores são estaduais, né? Então, perfeito. Ela tem uma licença na Flórida e em Nova York. E a gente faz esses mercados para os brasileiros. Nosso foco é o cliente estrangeiro. Nós também atendemos os americanos e temos 100% de acesso ao mercado, mas a gente criou uma especialidade de 70% aí, mais ou menos, dos nossos clientes serem brasileiros. E olha que interessante, né? Você que está assistindo a gente, que você quer pivotar sua carreira, ou você é corretor, e muitas vezes você não entende por que você é corretor. O Fred estava me contando um pouquinho da história dele, de como ele chegou no mercado imobiliário. Fred, conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo, como que você, na verdade, se tornou um corretor de imóveis. Ale, eu sou muito bom em comunicação e adoro as pessoas. E antes de vender imóveis, eu vendia o que a gente pode chamar de música, porque a minha formação é em gestão cultural. Então eu toco violino, piano, eu sou um músico em formação, mas eu estava sempre nos bastidores fazendo a produção dos concertos, captando patrocínios, tentando encher a plateia de lugares. Então eu sempre tive essa facilidade com vendas, com persuasão, com comunicação. E aí, em 2007, eu fui contratado por uma orquestra em Nova York para ser o gestor dela. Aí eu me mudei de Miami, fui para Nova York, e aí a gente se muda. A primeira vez que você se muda para Nova York, você tem que ralar de um jeito assim espetacular, porque é uma cidade extremamente dura, as pessoas não têm tempo para te receber. Olha, Fred, vem aqui, deixa eu te pegar na mão, te mostrar como é que são as coisas. Está todo mundo correndo contra o tempo. Extremamente cara, né? Extremamente cara. Uma das mais caras do mundo, né? Sim, cara, né? Uma das mais caras do mundo. Até saiu recentemente, é Nova York e Singapura. Isso, que são as duas mais caras do mundo, né? Exatamente. Então, assim, eu caí, como a gente fala em inglês, I hit the ground running, né? Eu pousei e saí correndo para poder me virar lá. E nos primeiros 3 anos eu fiquei nessa orquestra, só que aí veio a crise de 2008, que todo mundo conhece, que foi a quebradeira generalizada do mercado. E como eu estava fazendo captação de patrocínios para concertos, você imagina, uma dos maiores patrocinadores da orquestra que me contratou era um banquinho pequenininho chamado Lehman Brothers. Ah, sim, famosíssimo, né? Ínfamo, né? Então aí você viu o que aconteceu com a orquestra, ela fechou as portas, eu continuei empreendendo nesse ramo, captando patrocínio para fazer concertos de música brasileira, compositores brasileiros, solistas brasileiros com orquestras locais, e a gente fez uma série muito bacana, só que, acabava uma produção, um mês depois não tinha dinheiro.
Tá completamente quebrado. Aí você ia começar do zero de novo. Do Quer dizer, zero- menos, né? Menos. Não sei quanto, né? E aí, orquestra, música clássica não é um business que dá dinheiro, ele só gera despesa, você precisa Verdade. depender de patrocínio. Aí, cara, depois de 2 anos penando e me endividando, eu falei, meu, não é isso que eu quero. E foi justamente nessa época que a minha mãe, a Yara Gouveia, que também você conheceu, ela estava morando em Miami na época. Eu me mudei para Nova York, mas a minha família ficou em Miami. Tua formação foi em Miami. Foi Miami, exatamente. Certo. Você se formou em música. Música, gestão Perfeito. cultural e música da música. Universidade de Miami. tem essa formação, é um gestão? double major, Que chama interessante, Music cara. Business and Entertainment Industries e chamado Arts Administration, Que legal. que é o foco nesse ramo de cultura, né, para música. Aí, nessa época, minha mãe já estava atuando como corretora em Miami, e naquela época, não sei se você lembra, ali 2009, 10, 11, o dólar estava 1,80. Sim, teve a bolha, né? 2008 lá, né? isso. Os imóveis caíram de preços Certo. espetacularmente nos Estados Unidos, não em Nova York. Eu vou chegar lá Legal. para contar essa diferença do porquê. Mas na Flórida, quebradeira total e coincidiu com uma baixa absurda de preços e um poder de compra dos brasileiros muito grande. A economia do Brasil estava indo de vento em popa, o dólar estava muito acessível e a minha mãe, a Yara, com os colegas da empresa dela lá, estavam trabalhando assim 7 dias por semana, atendendo 3, 4, 5 clientes por dia, porque era um volume incrível. Só volta um passo. Teve uma questão de uma diversidade importante que foi seu pai empresário, venda Sim. de empresa, monta uma empresa, quebra. Isso. Depois você tem a perda dele, Isso. Isso tudo fez uma movimentação para Muito grande. temos que nos virar. Seria isso? Exatamente. Ale, meu pai, ele é um empreendedor nato, assim, carioca, daquele carioca da gema, veio para São Paulo quando ele casou com a minha mãe, não conseguia ficar longe do mar, eles tiveram que comprar um apartamento no Guarujá por mesmo, necessidade. Só para Se não chegava quinta-feira, ele falava, eu tô deprimido, eu preciso ver o mar. Então eu cresci indo pro mar, pro Guarujá. Conheço bem porque minha esposa é carioca, né? Então pronto, cara? você sabe Sei muito bem exatamente como é que é a falta do mar. essa dinâmica. Minha mãe conta que quando eles compraram o apartamento, o único que eles viram, no primeiro fim de semana que eles foram lá, meu pai ficou assim, emocionado. Foi o que precisava para nutrir a alma dele. E ele era analista de sistemas, essa era a formação dele. E naquela época, as empresas, elas tinham tudo de tecnologia dentro das suas próprias empresas. Era tudo feito in-house, em grandes centros de processamento de dados, chamados CPDs. E em 1989, meu pai decidiu abrir a própria empresa dele de consultoria de software. E aí, era justamente na época em que as empresas começaram esse movimento de terceirizar esses processos. Foi quando ele pegou um grande momento, estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo, e a empresa dele decolou. De 89 a 95, ela chegou num número assim que ela chegou a ter 4 mil funcionários. Meu Deus do céu, no Chile, na gigantesca, Argentina, no Brasil, e ele tinha empresas norte-americanas como o Citibank, que era cliente dele, e ele precisou, então, clientaço. Aí ele precisou abrir uma filial da empresa em Miami. Isso foi em 94. Aí ele abriu a filial, comprou um apartamento de férias lá, chegou em São Paulo com a chave. Eu comprei um apartamento. A gente, Como assim, se né? enlouqueceu? Eu comprei, vamos lá passar férias. Aí fomos. Maravilhoso lugar, Miami, tem uma qualidade de vida incrível. Eu tinha 13 para 14 anos naquela época. Falei, gente, delícia, maravilhoso. Aí meu pai falou, vamos se mudar para cá? Vamos fazer uma experiência. Meu irmão mais novo tinha 4 anos de idade, eu estava com 13 para 14, uma boa oportunidade para aprender inglês, a gente se mudou. Meu pai continuou crescendo a empresa e ficando na ponte aérea, São Paulo, Miami, vendeu essa empresa em 98. E você já morando já em morando, Miami. estudando, Você, eu, minha mãe e meu irmão. Tá. E seu meu pai na na ponte aérea. Tá. E aí, em 98, ele vende essa empresa para um banco e abre um novo negócio. Só que esse novo negócio tinha um modus operandi que já estava desatualizado do mercado de tecnologia. Ele investiu muito dinheiro, e a empresa nunca decolou. E aí, no meio disso tudo, ele acabou se perdendo um pouco em jogo, e em 2006 ele faleceu. Só que até chegar esse momento do falecimento dele, nos primeiros anos do ano 2000, a gente começou a perder o padrão de vida, assim, astrondosamente. Começou a entrar em dívida. Então... E aí eu, assim, em termos de identidade, de aprendizado de vida, eu comecei a, pela primeira vez, ter que mudar a maneira como eu via o mundo.
Minha mãe se mudou para São Paulo, trouxe meu irmão numa tentativa de meu pai se reerguer. Eu fiquei lá sozinho. Você ficou sozinho? Fiquei sozinho porque eu falei, eu não vou trancar minha matrícula da faculdade você agora. Já estava na faculdade. Perfeito. Se eu trancasse minha matrícula e viesse para o Brasil, talvez eu nunca mais voltasse. Não tenha dúvida. E meu próprio pai falou, não cometa esse erro, fique aqui. A gente volta para lá, porque a sua mãe tá obrigando eu a ir. Uhum. Ele meio que foi contra gosto, mas a minha mãe fez essa tentativa. Ficou 2 anos aqui em São Paulo, não deu certo, ela voltou para lá. Então eu tive esse momento assim, noite e dia, do ápice ao problema grande, dívidas, imposto que não foi pago, um monte de problemas que quando ele faleceu em 2006, a gente estava quebrado. Caramba. Quebrado. Eu chamo isso de escola da vida, né, cara? Total, Ale. Né? Total. Porque eu até agradeço muito, lógico que é uma tragédia, mas eu agradeço a sabedoria que eu consegui ganhar através desse aprendizado, porque eu era muito mimado. Sim, cara. Porque Muito você é uma mimado. empresa do teu pai de 4 mil funcionários, em Miami com 13, 14 anos, morando numa cidade que, cara, quando você tem dinheiro, é uma cidade fantástica. Então você viveu o melhor de Miami. Com certeza. Né, cara? Com certeza. E aí, de repente, muda-se tudo. Do nada. Do nada, né? E a minha mãe já começou a enxergar esse filme, que isso já estava acontecendo, e foi quando ela começou a ficar antenada. O que eu faço? Eu dou aula de música. Minha mãe foi professora de música no Porto Seguro, colégio aqui em São Paulo, sim, por 25 super anos. Tradicional Aí ela, não, vou dar aula de música e tal. Foi nessa época que o dono da imobiliária Elite International Realty, cujos donos são a cariocas, a família Icovitz, Daniel Icovitz, Léo Icovitz, eles ajudaram meus pais a comprar e vender vários apartamentos no início da década de 90 lá, eles ficaram amigos. E a minha mãe sempre indicava amigos para eles comprarem e venderem com eles. Até que um dia ele chegou, vendo o que estava acontecendo, ele falou, Yara, por que você não tira a sua licença de corretora? Que aí você pode ganhar comissão em cima dos clientes que você apresentar pra gente. E sua mãe já tinha habilidade de network? Ela tinha networking natural pelo meio que eles circulavam em muito São evento, Paulo. muita festa. Com certeza. Né? Aquela época era uma época de ouro para o Brasil. Sim, embora não a grande massa de brasileiros que emigrou começou realmente a vir em 95, 6, 7, 8, já em 92, 93 já tinha bastante brasileiro lá. E aí ele, inclusive, o próprio Fernando Collor e a Rosane Collor, eles se conheceram em Miami como amigos, assim. Cara. Eu tive a oportunidade de ter altos papos e conversar com ele, um homem muito inteligente, independente da política. Não tenho dúvida. Uma pessoa extremamente culta, sofisticada. Então, assim, foram esses meios, essas convivências que fizeram com que ela tivesse um networking naturalmente muito forte. E indicação, ela tirou a licença dela como corretora e começou a indicar. E começou a aprender. Aí ela decolou. Porque ela viu, pela necessidade financeira que ela realmente estava precisando, nós estávamos precisando, pelo networking, naturalmente, que ela já tinha, e ela tinha mentores muito bons, que eram o Léo e o Daniel Icovitz da Elite, que são pessoas, até hoje, grandes parceiros, incríveis profissionais, amigos, que ajudaram ela em todo o processo de ela se tornar uma corretora de sucesso. Só uma pausinha aqui, guarda aí, Fred. Assim, eu sempre falo para vocês que assim, sempre tem um mentor na sua vida. E em qualquer fase da sua vida, em qualquer situação, pode ser um tio, pode ser um amigo, pode ser o teu primeiro emprego, que o dono, de alguma maneira, ele curtiu o teu trabalho, a maneira que você lida, e ele pode te dar dicas. Assim, eu falo que sempre tem um mentor, independente do ciclo que você está vivendo na sua vida. E aqui, o Fred contando essa história, a mãe dele teve que se reinventar, concorda? Total. Se reinventar numa situação de adversidade, de perda de empresa, tudo, e também a perda do marido. Né? Então, assim, impacto gigante. Aí você tem duas escolhas. Ou você vai pro fundo do poço e fica, ou você entende que tem mola e você tem que mudar isso. E aí, sua mãe, de alguma maneira, ela entendeu que ela tinha um legado, concorda? Um legado de relacionamento, de pessoas que ela conheceu, de entendimento, porque a música, você sabe muito bem que ela traz uma referência em todos os aspectos. Na criatividade, você sabe que a música é uma referência importantíssima para se desenvolver algo criativo. Então, quem tem um pouquinho mais de entendimento de música, faz com que a sua mente se amplie. Sem dúvida. Então, ela usou experiência como professora do Porto Seguro, experiência nos relacionamentos, dos eventos, de tudo que ela foi vivendo durante o decorrer da vida. E aí, de repente, através do relacionamento, surge a oportunidade e o incentivo de ela se tornar uma corretora. Com certeza. Né? Então, olha a movimentação, né, Fred?
Vai lá, cara. É isso que você disse, ela acabou tendo que, pela necessidade, abraçar isso com as duas mãos e ela decolou. Pelo momento de estar no lugar certo, na hora certa, e ter o que você falou, o mentor. Isso em Miami ainda. Em Miami. Em Miami, perfeito. Em Miami. Então aí, isso foi em... Quando é que a gente está falando aqui? Final da década de 90. Certo. Onde os brasileiros continuavam comprando muito, dólar ainda tinha dado uma subida, 2 e pouco, mas comparado com hoje que está 5 e pouco, 2 e pouco não era nada. Década de 90, o... Final da década de 90. Final da década de 90, perfeito, perfeito. Aí aconteceu, entra nos anos 2000, ela continuou vendendo, continuou Legal. trabalhando. Eu terminei minha faculdade em 2005. Certo. E aí fui contratado por essa orquestra em Nova York e eu nunca tinha pensado na minha vida que eu ia ser um corretor de imóveis. Nunca. Perfeito. Eu via que era o ofício da minha mãe, Sim. ela era muito realizada nele, ela era muito boa naquilo. Com isso você já se reconstruiu financeiramente. Nesse período ainda não. A gente conseguiu viver financeiramente Certo. bem, mas a gente não ficou rico. Perfeito. Porque a gente estava saindo de um buraco de muitas dívidas. Sim, não tenha dúvida, Meu pai né, cara? deixou muitas dívidas Tá. e problemas de impostos e Tá. tal. Quer dizer, levou aí uns 7 a 10 anos para a gente simplesmente voltar para o zero. Perfeito. Para daí começar a Conseguiram poupar, organizar, né, isso tudo, Exatamente, tá? exatamente. Que também foi uma tremenda escola. Eu só sou grato ao meu pai, não tenho nada de crítica a fazer a ele. E assim a gente aprendeu muito com o exemplo de vida dele em vida, na época que ele foi muito bem sucedido. E ele era uma pessoa extremamente generosa. A pessoa chegava, se ela precisava pedir um dinheiro emprestado para ele, ela pedia 10, ele dava 20. Que legal, cara. Porque sabia que a pessoa estava muito em necessidade. Né? Bom, aí eu me mudo para Nova York em 2007, aquela carreira de música, captação de patrocínio, gestão cultural, nada a ver com imóveis. Lá em Nova York, outro mundo, outra cultura. Eu brinco que Miami não é Estados Unidos. Imagino. Ela é uma ponte de entrada, mas ela não é Estados Unidos. Não tenho dúvida. E eu não falo isso de maneira pejorativa. Imagino. Ela é simplesmente a capital da América Latina. Então, em termos de cultura, de prática de negócios, ética de trabalho, ela é muito mais semelhante a como a gente faz aqui na América Isso. Latina. É mais uma influência, né, de todos os imigrantes, falam. Sim, os imigrantes Os imigrantes hispanos que foram, e hispanos, brasileiros, né, de toda a América Latina que foram imigraram, que também alteraram a cultura de Miami, né, cara? Completamente. Eles se apossaram. Né? A Flórida, especialmente o sul da Flórida, é uma vitrine pro mundo. A mentalidade é global, muito influenciada pelos latino-americanos. Então, isso você sente um choque cultural enorme quando você se muda para um lugar como Nova York, Perfeito. onde a cabeça norte-americana, eles são patologicamente objetivos, não tem essas conversinhas de como é que vai a família e tal. É uma coisa muito diferente que leva um tempo para você se acostumar, né? E aí, como eu te falei, 2008, 9, 10, eu estava fazendo essa transição, porque o ramo cultural tinha secado as oportunidades por causa da crise imobiliária. Os imóveis despencaram de preço em todos os Estados Unidos, por causa da bolha de financiamentos. As pessoas ficaram o que a gente chama underwater, né, upside down. Acontece que em Nova York, essa queda de preços não foi astronômica, foi 20% para 25% no máximo. Em 3 anos depois da crise, eles começaram a recuperar os preços. Perfeito. Vou explicar tecnicamente o porquê disso rapidinho, mas só para poder fechar esse momento. Foi quando a minha mãe, a Yara, começou a ter demanda de brasileiros em 2008, 2009, 2010, quase toda semana que ela estava atendendo clientes em Miami, eles viravam para ela e falavam: Yara, a gente quer também comprar em Nova York. Você tem alguém lá? Ela falava: não. 1, 2, 3, 4, 5, depois de um tempo ela falou: não, chega. Peraí, né? Tenho. Só para vocês entenderem, os brasileiros iniciaram a compra de imóveis nos Estados Unidos por Miami e Orlando. Tá certo, meu raciocínio? Correto. E Nova York realmente podia ser uma coisa que que era impensável Isso. pelos valores e Isso. parecia que era uma coisa que era intocável, né? Isso, exatamente. Então o movimento começou por Miami e Orlando. Começou por Miami e Orlando pela questão climática, pela questão cultural e pela Certo. questão de preços. Perfeito. Né? Nova York, de cada 10 brasileiros que compram na Flórida, 1 compra em Nova York. Perfeito. É bem menor e restrito, mas existe. Perfeito. Tanto que em 2011, 12, 13, 14, que foi um boom do mercado imobiliário nos Estados Unidos, muito também influenciado pelos estrangeiros, o brasileiro teve uma parcela grande em Nova York. De contribuir, de contribuintes. de contribuir para a compra de imóveis. Eu também vou chegar nessas estatísticas. Legal. Então, depois de 5, 6 nãos, ela falou: não, tem alguém sim em Nova York, o que você quer que eu vendo para você?
Aí ela pegou um avião, ela falou, Fred, vamos aí passar uns dias com uma corretora local, corretor local. Eu identifiquei uma corretora brasileira, Daniela Sassum, que é uma excelente corretora e foi uma mentora. Olha só os mentores, pessoal. Presta atenção nos mentores da vida. Ela me ajudou nos primeiros 6 meses, quando eu tirei a minha licença lá, a entender, a fazer as transações, e ela me ajudou em todos os processos. As etapas. Complexo tirar uma licença lá, cara? Olha, depende do estado, Ale. A Flórida, ela tem toda uma série de leis diferentes de Nova York, por exemplo. Então, se você vai tirar a licença de corretor na Flórida, você precisa estudar uma série de leis diferentes. Então, o teu Cresce de Miami não funciona em Nova York. É estadual. Eu, por exemplo, só tenho a licença de Nova York. Se alguém quiser comprar em New Jersey, que é do outro lado do rio, Hudson, é outro estado, eu não posso. Você já não pode atuar. Eu tenho uma corretora brasileira que está lá há 20 anos. Mesmo que o dono do imóvel te dê a Ele possibilidade. não vai dar, porque lá também nós não podemos atuar de maneira independente. Nós temos que forçosamente estar sob o vínculo de uma imobiliária. Então não tem, entre aspas, o autônomo. Não tem a pessoa física. Amarrado a uma imobiliária. Sempre é uma imobiliária. Você não consegue transacionar de outra diferente forma. aqui do Brasil, que você pode negociar no seu CPF, sair vendendo imóveis. Não. Legal. Lá você tem que estar sob... Então você primeiro tira a sua licença. Eu levei 1 mês, que é o período de horas que você precisa fazer. Você presta um exame para o estado de Nova York e você passando, você está habilitado a fazer uma entrevista de trabalho para uma imobiliária. E aí, hoje eles até mudaram um pouco a regra no sentido de você, para conseguir fazer a inscrição para o teste estadual, você já deve ter uma imobiliária que está sponsoring você. Estará falando, não, assim que essa pessoa tirar a licença é para trabalhar com a gente, para dar uma selecionada maior. E por que a imagem da pessoa está sempre nas plaquinhas lá nos Estados Unidos? Como a música, o real estate, ele é extremamente emocionante, ele é artístico, ele é criativo, ele não é um tipo de produto que você pega uma planilha de números e fala sim ou não baseado em contas. É muito emocionante. E então você tem que ter aquele trato pessoal com a pessoa, você tem que ter a sensibilidade pessoal. Então as pessoas compram aquela imagem. Você passa a confiança pela sua imagem. Exatamente. E as próprias imobiliárias têm, vamos supor, Frederico tem alguns imóveis que tem a sua imagem ali como comando daquele imóvel. Que louco, interessante. E a nossa imobiliária, ela chama Levin Real Estate. E ela é uma empresa boutique, a gente tem 20 corretores, mas todos falam pelo menos 2 ou 3 idiomas, e no total nós temos 15 idiomas representados. Que legal, cobriu praticamente todos os idiomas necessários para uma negociação, né? Sim, temos gente que fala chinês, que fala francês, italiano, alemão, português, tem um espanhol. Japonês lá? Japonês não tem, ainda, olha só. Tagawa. De repente eu vou lá vender imóvel no Japão. Por favor, we are hiring quem fala japonês, não é? Com certeza. Inclusive, na década de 80, os japoneses compraram real estate em Nova York de uma maneira incrível. Que foi a época que eles compraram também vários estúdios de Hollywood. Lembra? Teve um movimento que o Japão estava muito forte, Estava muito forte. Cara, né? Eles dolarizaram incrivelmente lá num número que... Até hoje você vê apartamentos, quando você vê o histórico, e tudo é público, lá a gente consegue acessar todas as informações do imóvel. Que coisa importante, né? Pô, você consegue já ter toda a informação do imóvel, você não perde tempo, não é? Fica às escuras, é transparente o processo. E assim, no final da década de 80, você muitos registros de apartamentos que foram vendidos naquela época em Manhattan, você vê sobrenomes japoneses. Tá, que legal, você vê cara. O boom e a influência que o mercado japonês teve naquela época. Fantástico. E, Fred, pra gente não perder o raciocínio, a gente estava lá na transição, lembra? Nova York, você estudando, foi lá para Nova York, né? Porque você recebeu um convite para trabalhar numa orquestra. E você fazia a captação de recursos para essa orquestra. Fazia a gestão cultural. 2005, é isso que não, você falou? 2007. 2007 já, legal. Perto da bolha imobiliária, né? Pois é, eu me mudei, um ano depois houve a crise, mas assim, a gente teve eu tive uma oportunidade de viajar os Estados Unidos inteiro, o México, em turnê com essa orquestra, aprendi muito. Nossa, que legal. Foi uma experiência incrível, fui parar na Casa Branca com a família Bush, a gente tem fotos lá no meu Facebook, quando eu tinha cabelo igual o seu. São coisas que o dinheiro não compra, né? Concorda? Isso você só acessa, né? Foi impressionante, foi uma experiência incrível. Tocamos nos Grammys, conheci vários artistas e tal. Foi assim um momento de aprendizado de como é o profissionalismo que o americano espera, num nível altíssimo, que eu acabei daí transferindo para o atendimento ao cliente no mercado imobiliário. Porque a hospitalidade tem que ser central em qualquer ramo que você for
atuar, né, no ramo de customer service, né? E aí a gente, pela facilidade da língua, a gente oferece um diferencial, que o brasileiro, por mais sofisticado, fluente no inglês, na hora da transação imobiliária, que não é uma coisa tão simples assim, ele vai se sentir muito mais confortável com alguém que fala o idioma dele. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Exato. Aí a gente eu comecei então nesse ramo em 2011. Tá. 2011. Então você ainda ficou seguindo na orquestra. Na carreira de músico, na captação de patrocínio, fiz minhas próprias produções de concertos, mas como eu te falei, eu ficava quebrado depois de 1 ou 2 meses, não tinha dinheiro, não era um modelo sustentável. Né? E aí você tinha um patrocinador chamado Lehman Brothers. Lehman Brothers eram os patrocinadores da orquestra e outros bancos que quebraram espetacularmente. Aí foi nessa época que a minha mãe estava tendo uma demanda para clientes brasileiros querendo comprar em Nova York. Eu falei, poxa, vou tirar minha licença, vamos trabalhar em família. Certo. E aí eu comecei a atender os clientes brasileiros e essa corretora Daniela Sassum, que estava na Corcoran, na época da famosa Bárbara Corcoran, me ajudou muito a entender todas as dinâmicas do processo de uma compra e uma venda de imóveis. E era indicação? Como é que você captava esses clientes? Porque a sua mãe tinha... O networking dela e muitos que vieram também por corretores, colegas dela que trabalhavam nessa imobiliária até hoje na elite de Miami, do Daniel e do Léo Icovitz. Perfeito. E aí eles não tinham nenhum corretor em Nova York, eles identificaram eu lá e mandavam os clientes para lá. E é muito legal a experiência, porque eles chegam a gente faz toda uma pré-seleção dos imóveis por e-mail, por internet, não existia WhatsApp naquela época, era por e-mail. Os clientes gostavam, aí eles viam eles na internet, queriam perguntar, mas por que esse está tão mais barato do que você está me mandando? Eu falava, mas esse aqui você não pode comprar. Eu, como assim eu não posso comprar? Você sabe com quem você está falando? Sim, né? Frases bem brasileiras. Bem brasileiras, a frase do poder, né? Exato. Você sabe com quem você está falando? Aí eu explicava, não, mas esse é um imóvel cooperativo. Aí eles, o quê? Como assim, né? Pois é. Isso é uma das razões, Ale, que o mercado imobiliário de Nova York não afundou na crise. Que estava pulverizado. Por causa dessas cooperativas. É um modelo de imóvel que só existe lá. E ele tem toda uma história que vai do século XIX. O comprador de uma cooperativa, que é um apartamento num prédio cooperativa, ele não ganha uma escritura. Ele não está comprando um imóvel. Ele compra ações de uma empresa. Olha que interessante. Cara. E essa modalidade de imóvel, ela começou no século XIX, quando famílias queriam comprar edifícios para morarem juntas, e aí elas designavam uma porcentagem, 20% ou 30% dos apartamentos para alugar, só que eles faziam um processo de filtragem do inquilino extremamente racista, para que só as pessoas, entre aspas, certas estivessem morando lá, e eles então usavam esse dinheiro da renda do aluguel para financiar a operação. Olha que interessante, prédio, né? Cara. Então você era um acionista de uma empresa, e essa empresa era a dona do imóvel. A escritura está no nome de uma empresa. Então você não paga um IPTU individual, você paga, a empresa paga um IPTU que já está embutido no valor do condomínio, né, digamos assim, que eles pagavam. Só que aí as décadas foram progredindo, entraram leis de proteção contra a discriminação em base de raça, em um monte de categorias, e aí, ao mesmo tempo, no final da década de 60, Nova York começou a cair na qualidade de vida, ela começou a quebrar, as contas da cidade estavam quebradas, começou a ter uma subida de crime muito alta, drogas, e aí começou a ter um êxodo. Foi até filmes, né? Nova York sitiada, e entre outras situações, né? Que era... Os metrôs todos pichados, o lixo nas ruas que ficavam semanas sem ser coletados. Que eu acho que ainda tem uma lembrança ali, né? Quando eu vou lá, sempre gosto de andar no metrô Nova York, cara, eu me sinto no filme, né, cara? Né? Ele tem essa nostalgia. O nova-iorquino tem, inclusive, uma nostalgia a essa época, porque era uma época de no rules e de uma liberdade, assim, total, que beirava ao perigoso. Entendi, imagino, né, cara? E aí, nessa época, houve um êxodo dessas pessoas endinheiradas para os subúrbios e áreas mais seguras. O que aconteceu? Estes prédios, que até hoje eles constituem em torno de 65% de todo o estoque da ilha de Manhattan, essas cooperativas. 65% de cooperativa. Ainda é a maioria. Né? Que interessante. Exato. Naquela época, eles começaram, ou eram famílias, gerações, que eles começaram a oferecer para os inquilinos que moravam nos apartamentos, na grande maioria, opções de compra para que eles pudessem sair fora.
E aí Ele vendia a cota dele de ação. Isso. E aí os inquilinos primeiros, que já estavam há muito tempo lá, se organizaram para formar essas cooperativas dessas empresas, dando continuidade a elas. Quer dizer, ou elas existiam há muitos anos, desde o século XIX, ou elas começaram a existir ainda mais a partir da década de 60, quando estes prédios que só tinham inquilinos se organizaram entre eles e formaram essas corporações e compraram os prédios dos donos. E aí eles até hoje pagam um financiamento sobre a terra. Porque os donos financiaram a venda da terra, porque eles não tinham dinheiro para comprar a terra. Né? Sim. Então, até hoje, você tem em torno de 65% da ilha de Manhattan que são essas cooperativas. Essas cooperativas, você está exposto a muito mais problemas de responsabilidade, processos litigiosos, onde todos os vizinhos estão expostos juntos, porque todos são acionistas de uma corporação. Por causa disso, eles colocaram mecanismos de filtragem do potencial comprador. Puta, isso gera um monte de proteção. Um monte de proteção. Então, lá, você tem que fazer uma entrevista nessas cooperativas. E o Board of Directors, o conselho do prédio, mesmo depois de você passar por toda uma avaliação financeira, burocrática de antecedentes criminais, cartas de referência pessoal, social, comercial, às vezes cartas até dos vizinhos atuais atestando que os animais de estimação são bem comportados, cartas que tem que ir para o cartório, notarizar, é uma loucura. Que loucura, é assim, cara. Você faz calhamaços de dossiê assim para mandar para esse conselho. Depois de toda essa via crucis, que às vezes leva 2, 3 meses, o conselho pode virar, depois de uma entrevista formal, olho no olho, eles podem virar e falar negados. Negados. E eles, por lei, não precisam falar por que eles foram negados. Caraca. Ou seja, esses imóveis têm menos liquidez. Sim. E, naturalmente, por consequência, eles são em torno de 20% a 35% mais barato, em média, do que um prédio condomínio, que é um prédio igual a qualquer um outro aqui, que você ganha uma escritura. Só que, mas de alguma maneira, ele protege o mercado. Exatamente. Voltando lá para onde a gente conversou. Porque se tivesse o modelo de Miami, tinha afundado tudo. Feio. Porque o modelo de um prédio tradicional não tem essas proteções de ver... Deixa eu ver o seu... Existe uma coisa lá chamada Debt to Income Ratio, que é o ratio... Como é que é o ratio? A proporção entre a sua dívida total e a sua renda total. Nessas cooperativas, eles não aceitam nenhum comprador que tenha uma proporção maior do que 25% a 30% da dívida versus renda. Ou seja, eles querem que a pessoa não só tenha uma renda sólida, tenha um histórico de crédito sólido, antecedentes criminais e tudo mais, mas uma pessoa fiscalmente responsável. Interessante. Fiscally responsible, né? Muito interessante. Isso fez com que, em 2008, a grande maioria desse pessoal não quebrou. Sim. Né? Protegidos. E aí os condomínios, só para finalizar essa parte, são os prédios tradicionais que são acessíveis, muito mais acessíveis a compradores estrangeiros, por exemplo. Porque uma das condições dessas cooperativas é que eles têm que mostrar liquidez em conta bancária dentro dos Estados Unidos, às vezes superior a 2 a 3 vezes o valor do imóvel que eles estão comprando. Perfeito. Porque se der um problema no prédio, eles têm que legalmente ter acesso ao seu dinheiro. Olha que loucura, a complexidade do negócio. Por exemplo, o cara consegue puxar o dinheiro da sua conta caso tenha algum problema. Se tiver alguma liminar da justiça e tal, eles vão ter que fazer esse tipo de movimento. Então, o estrangeiro, 90% deles não consegue comprar nesses prédios e acabam comprando os condomínios, que são 30% a 40% mais caros. Então, quando eu mandava, e ainda até hoje mando para os clientes brasileiros esses apartamentos, aí eles vão no Zillow, eles mesmos, e começam a pesquisar e falam, peraí, mas Fred, isso aqui custa mais barato. Isso aqui está no Central Park, na Quinta Avenida é mais barato desde que você me mandou na Terceira Avenida. Como assim? Aí eu tenho que fazer toda essa explicação, né, cara? Mas interessante, eu não sabia dessa informação. E aí, Fred, voltando lá quando você entrou no mercado de corretagem, então não sei o quê, quando que você fez a primeira venda? Como é que foi isso, cara? 2 meses depois de eu tirar minha licença. 2 meses? Foi rápido, cara? Foi rapidíssimo. Naquela época, Ale, os brasileiros estavam fazendo fila na porta para comprar. Que loucura. Você vendeu um apartamento de quanto? De 2011 a 2015. Foi um volume vertiginoso de vendas. A primeira venda que eu fiz foi de $1.750.000. Caraca, você já bateu a barreira de 1 milhão na primeira venda de dólares, é porque em Manhattan também, convenhamos, não é nenhum mérito meu, né? Em Manhattan, por menos de $1 milhão, você não compra muita coisa. Mas tudo bem, proporcionalmente seria $1.750.000, pensando... Pau a pau, se fosse assim. Vamos tentar fazer uma conta aqui, entre aspas, burra, mas, assim, já vender um apartamento de $1.750.000 aqui
em São Paulo já é um grande feito. Um grande cara? feito. Mas lembra que a gente tinha esse diferencial de atender o brasileiro que vinha de fora. O brasileiro que tem uma necessidade ou vontade de comprar em Nova York, naturalmente, já tem um poder de compra muito alto. Perfeito. As pessoas compram na Flórida ou para diversificar, ou como casa de veraneio, ou porque elas querem se mudar para lá. Perfeito. Já Nova York, a pessoa que vai comprar lá, ela é um empresário que está em ascendência profissional no próprio negócio e ele quer expandir e ter uma vitrine em Nova York do negócio dele, porque vamos combinar, é uma das melhores vitrines do mundo, né? Ou ele é um alto executivo de uma multinacional que faz com que ele tenha que viajar com muita frequência para lá, ele vai e compra um imóvel. Ou é a questão do brasileiro que tem filhos adolescentes que vão cursar universidade em breve, ou em Boston, ou na Filadélfia, ou em Nova York, ou ali na região do Nordeste dos Estados Unidos, eles já vão e compram um apartamento para que os filhos possam morar no futuro, eles deixam alugado até que o filho se forme, a filha se forme, entendeu? Entendi. Então essas são as necessidades dos brasileiros. Então, esse de 1.750.000, ele ficava em Battery Park City, um cliente de São Paulo, e o Battery Park City é lá embaixo da ilha de Manhattan, na pontinha, onde ficavam as Torres Gêmeas, certo. E é um apartamento de 2 dormitórios que tem uma vista do Rio Hudson maravilhosa. Não, maravilhoso. Mas eu, na época, eu não sabia o que eu estava fazendo. Entendi. Nossa Senhora. Entende? Assim, eu sempre falo que, claro que a sorte tá para quem trabalha. Você estava lá na hora certa, no lugar certo, estava disposto, estava disponível. Tinha uma experiência, já tinha ouvido sua mãe fazer várias vendas, já tinha... Você tem a formação de cultura, de música, então assim, isso tudo trouxe para você uma leitura. Com certeza. Mas não tinha experiência de venda de imóveis. Por isso que eu falo assim, para os corretores que estão nos assistindo e para você que é um empreendedor, um profissional de vendas, assim, primeiro passo é confiança. Tô certo? Yes, sim. Confiança. Óbvio que a empatia vai contar. Obviamente você, de alguma maneira, criou o rapport, né? Criou a conexão com esse cliente que você fez a venda. Então, assim, muitas vezes, corretor, presta atenção no teu movimento, presta atenção de como você está reagindo sobre determinado movimento. Porque, assim, veio uma oportunidade, mesmo o Fábio não estando preparado de passar todos os detalhes de Nova York e também do projeto, né? Sim. Mas, de alguma maneira, se gerou uma coisa de confiança e de verdade. Isso. Eu sempre falo para o corretor, quanto mais verdadeiro você é, mais fácil você consegue fazer uma venda. E no segmento de alto padrão, Ale, a psicologia tem que ser reversa. Você não Conta pode, um pouco mais disso. Você não pode ficar chuchando o cliente. Você tem que fazer o oposto. Sim. Se o cliente está por em cima do muro, tá tranquilo, Fica à então vontade, relaxa, né? vão ter outros interessados. E nessa época, especialmente que eu comecei, que foi 2011, 12, 13, 14, foram anos em que Manhattan teve uma enxurrada de compradores tamanha que nestes anos as estatísticas mostravam que em torno de 20 a 30% de todos os imóveis que foram vendidos nestes anos foram vendidos ao preço pedido ou acima Que loucura. que o proprietário estava pedindo. Aí você fala isso para um brasileiro que está acostumado a pechinchar, né? 10, 15, 20, 30% do valor, você fala, e vira para mim e fala, você é louco que eu vou pagar acima do que o cara está pedindo? Eu falei, não tem problema, eu compreendo o seu entendimento. Vamos esperar. Passava 2, 3 semanas, eu mandava um link. Ó, viu? Já foi vendido. Vendeu. Aí passava mais 2, 3 meses, que era o tempo que uma transação acontece em Nova York entre contrato assinado entre ambas as partes e o closing, chamado entrega das chaves, onde é o momento em que a cidade de Nova York registra aquela venda como o valor dela, leva uns 2, 3 meses. Certo. Aí eu chegava 2, 3 meses depois e mandava, olha, o link na cidade, viu? Tava pedindo 2 milhões, vendeu por 2,100. Nossa, Fred, é verdade, que coisa, que loucura. E, Fred, eu sei que nos Estados Unidos também eles deixam um período determinado que você pode explorar determinado imóvel. Isso, a exclusividade... Tem uma exclusividade que é diferente de São Paulo. Porque tem imóvel que tem 6 placas de... Pois é. Isso está mudando, viu, Ale? Eu converso mudando lá, com muitos especialistas aqui do Brasil, que são excelentes corretores no Brasil inteiro. Eles estão fazendo um trabalho juntos de evangelização e educação do cliente, do consumidor, para que ele possa entender que a exclusividade é o melhor negócio, ele só tem a se beneficiar, muito bom, proprietário, do que dar o imóvel dele para 6 pessoas que não vão focar nessa venda, porque é que nem um site de relacionamento. Você vai ligar e dar bola para alguém que está aí
em tudo, de galho em galho. Verdade, né, cara? Você não vai. Né? Então lá existe 95% de todos os imóveis que são vendidos através de uma imobiliária que tem a exclusividade de 6 meses a 1 ano, dependendo das condições, né? Mas praxe é 6 meses, para comercializar aquele imóvel. Então só uma pessoa da imobiliária é responsável por aquele imóvel. E todos os compradores que vêm, a grande maioria vem também representada por um outro corretor. Então tem sempre, eu nunca fiz uma venda em 11 anos de mercado, onde eu ganhei os 6% da comissão. Eu sempre dividi meio a meio. Poxa, que eu acho que é um jogo perfeito, né, cara? E eu nunca reclamei disso, porque o corretor está ali filtrando, qualificando e ajudando a fazer a ponte de comunicação entre eu, o meu cliente proprietário, e ele, o cliente comprador dele. Entende? Porque aqui o 50 no Brasil é uma encrenca. É briga, é briga, é briga. Você entende que dá para fazer um 50 desde que você entenda todo o ecossistema. Claro. O valor desse ecossistema. De repente, um corretor que você não tinha aquele contato, tem um contato, mas você está trabalhando naquele imóvel. Exato. Vocês criam uma parceria, Exato. constrói a história e efetiva a venda. Exato. Olha que interessante. Agora que você está falando sobre isso, conta para mim como que é o dia a dia de um corretor de imóveis em Nova York. Maravilhoso, porque todo dia é diferente, nunca tem um dia igual e tem 4 estações. Frio pra caramba, quente pra caramba, a primavera alergia pra caramba ao pólen e o outono é maravilhoso. Que loucura. Então você tem 4 situações bem marcadas, né? Diferente um pouco do Brasil, né? E tem uma sazonalidade em Nova York, e todos os mercados que têm essas 4 estações bem definidas, onde as estatísticas mostram que no inverno, por exemplo, existe uma queda na procura muito grande no volume de negócios, porque está menos 5, menos 10 graus, o cara ninguém não tá quer... com aquele à disposição, o Central Park quase você não enxerga, tudo né? com cara? neve, aquele gelo, ninguém está querendo ficar pingando de apartamento em apartamento. Aí, à medida que vai aquecendo a temperatura na primavera, chegando no verão, o volume de negócios, o número de novos imóveis que entram no mercado aumenta de acordo com a temperatura. Que loucura, né? E me fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre números de Nova York, que eu acho que é um dado super interessante, que o pessoal tem curiosidade. Eu ouvi falar, não sei se é fato, mas que tem apartamentos beirando 150 milhões de reais. Sim. É fato? Fato. De reais? É. De dólares. De dólares. Também tem. Corrigindo, de dólares. 100 milhões já 100 foi milhões vendido, de dólares já sim. foi vendido, cara. Que loucura, né, cara? E você tem algum cliente americano que se interessa em você fazer o contrário? Eu nunca tive clientes americanos que se interessaram em investir no Brasil. Eu percebo que o europeu é muito mais conhecedor do mercado, das oportunidades do Brasil, do que o próprio americano. Que interessante. O americano, eu percebo que ele tem ou uma relação comercial de negócios que ele vem aqui, faz o que ele tem que fazer e volta rapidinho, ou ele tem uma relação assim que ele vai para o Nordeste, vai para veraneio, mas ele não vem aqui para fazer investimentos, ele vem para passear, sabe? Eu fiz um post recentemente fazendo uma correlação, né, que com $1 milhão em São Paulo, você pode comprar um apartamento de 250 metros quadrados num bairro dos bairros... Por uns 5 milhões aí de reais. Isso, vai, nos bairros mais ricos. Dependendo do bairro, não compra mais, entendeu? Mas vamos falar no bairro... Vamos falar sobre Vila Mariana, Moema Baixo, Itaim, né? Talvez tal. E com $1 milhão em Nova York, o que a gente compra? Hoje, 2023, $1 milhão você consegue comprar algo em torno de 50 a 75 metros quadrados. 50 a 75 metros quadrados. A gente está falando de estúdios e apartamentos de um dormitório no máximo. No máximo. Que Isso nas áreas desejadas de Manhattan e do Brooklyn. Perfeito. Brooklyn, inclusive, diga-se de passagem, é uma área de Nova York que é 8 vezes maior do que Manhattan. É enorme. E até o final da década de 90, início dos anos 2000, nem era lá muito desejado. Era uma área de classe média, onde as pessoas que trabalhavam em Manhattan moravam no Brooklyn. Certo. Hoje já não é mais o caso. É mesmo, hoje o crescimento, a consolidação, a valorização acabou indo para o Brooklyn, e muitos bairros ali perto da ilha de Manhattan, como Williamsburg, Brooklyn Heights, Dumbo, Fort Greene, estão com preços quase tão caros quanto Manhattan. Que interessante, cara. Eu dei uma rodadinha lá. Como é que tá Tribeca? Maravilhoso. Maravilhoso, é o né, bairro cara? mais valorizado. É o mais de Nova valorizado, York. tá. Passei por Sorro, fiz uns conteúdos lá no Sorro, né?
E eu passei por um outro bairro que tem aquele shopping que é todo underground. Hudson Yards? Não, Underground. É. É no Financial District, onde eram as Torres Gêmeas. Onde eram as Torres Gêmeas. Isso, E ali embaixo mudou de muito, né, Tribeca. cara? Né? Sim. Ali foi uma coisa impressionante. Eu tenho um cliente que deixa eu falar que ele é meu cliente. Certo. Ele até me encoraja, que é o Milton Neves. Nossa, Milton Neves. Grande jornalista. Pô, esteve agora, ele sofreu aí com a partida do Pelé, né, cara? Foi triste de ver, né? É. Grande rei foi embora. Não, e eu tenho um presente do rei, entendeu? Eu postei hoje que eu tenho uma camisa do Santos, antiga, autografada, com presente que ele me deu. Assim, nossa, eu quero ver esse enquadrada, post. Tá? Hoje lá, enquadrada. Que lindo. E eu falei, cara, é algo que é pro resto da vida, né, cara? Certeza. Não tem, e vai passar pro meu filho. É um legado, da família. Exatamente. Cara. Falei, tem que manter na família para as próximas 10 gerações. E é muito louco, eu tava viajando e eu não consegui fazer o post no momento do falecimento. Eu falei, cara, eu vou esperar, porque eu preciso postar com esse presente que eu ganhei, entendeu? Um amigo meu tinha o camarote número 2, e ele tinha uma amizade com o Pelé, e aí ele me presenteou, cara, com uma camisa do Santos autografada, com a camisa da Umbro da época. É mesmo. Cara, tá lá enquadrado, é um presente fantástico, cara. Pelé, inclusive, tem um apartamento em Nova York, na rua 54, lá para a Segunda Avenida. Ele comprou na década de 80 um co-op, uma cooperativa. Ele comprou na cooperativa, daqueles cara. Difíceis de comprar, mas Pelé, sendo Pelé, não tem muito problema, né? E... onde é que a gente estava? A gente estava falando do Pelé. Do Milton Neves. Isso, Milton Neves. Ele é um cliente maravilhoso lá e ele comprou um apartamento de investimento entre Tribeca e o Financial District, tem uma vista para esse shopping subterrâneo, que é onde eram as Torres Gêmeas. Perfeito. No Four Seasons, que é um prédio residencial, a parte de cima é residencial, a parte de baixo é o hotel 5 estrelas. E a primeira vez que ele foi no apartamento conhecer, porque ele comprou na planta, ele olhava assim lá para baixo e falou, nossa, com todo respeito às vítimas do 11 de setembro, mas o Bin Laden foi um grande urbanista. Porque só o Milton Neves com essas tiradas dele, né? Frases, né? Porque aquela região foi completamente revitalizada. Sim, antigamente. E aquela estação de metrô, maravilhosa. Cara, maravilhosa. E você sabe o que quer dizer aquela escultura? Ela parece um esqueleto de um dinossauro, né, cara? Né? E sabe que não é? É o Santiago de Calatrava, que é o mesmo arquiteto que fez o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Aquilo ali são cílios. São cílios, cara. E no meio, você tem a íris do olho dos cílios. E no dia 11 de setembro, aquele vidro que representa a íris do olho, ela abre durante o período de tempo que foram, não lembro o número de minutos, entre o primeiro avião e o segundo avião. E ali eles fecham para as famílias das vítimas somente, eles fazem uma cerimônia, uma solenidade, para elas ficarem lá embaixo, olhando para aquele olho, que é Oculus, o nome daquele lugar, para a abertura daquele vidro, dos olhos que olham para o céu e fecham exatamente no número de minutos em que aconteceu a tragédia. Que loucura, cara. E hoje, assim, voltando um pouquinho para o assunto do mercado imobiliário, hoje, vocês se especializaram no mercado de alto luxo, como é que funciona? Qual que é o teu caminho ali para quem quer investir em Nova York, entende? A gente bateu um papo sobre isso, né? A gente vai se aprofundar mais, mas... Como é que assim, agora falando dos executivos, empresários que estão aqui, como investir no mercado imobiliário de Nova York? Eu digo que a palavra investir, você precisa perguntar para a pessoa o que você quer dizer quando você quer investir. Porque Manhattan, Nova York, não é um mercado necessariamente para o cara que quer flipar. Perfeito. Tipo, ele compra 500, daqui a 2 anos ele vende a 1 milhão. Certo. Não existe isso. Ele não tem ele é muito modelo. Estável, ele é muito gradativo, perene. Para você ter uma ideia, Ale, entre 1990 e 2020, tirando os anos fora da curva, os outliers, que foi 2009 e tal, a média de valorização é 3 a 5%. Perfeito. É muito pequeno, né? Então, o investidor que queira comprar algo lá, ele vai estar simplesmente dolarizando parte do patrimônio dele e colocando em tijolo. Tá. E mesmo a questão da rentabilidade? A rentabilidade também é baixa, 2%, 2,5% ao ano. Certo. No máximo. Com locação, tudo. Com alocação, exato. Perfeito. Porque assim, qual que é o pensamento? Converso muito com amigos e a gente tenta entender como que se movimenta o mercado imobiliário dos Estados Unidos. E a gente sabe que nessa turbulência que a gente está passando, o brasileiro começa a olhar diferente para a questão de investimento.
muitos estão investindo em fundos imobiliários, ou muitos investindo também em aplicações que têm a moeda como dolarização, tem transferência de recurso para lá, e tem mercado imobiliário. E nas conversas que eu venho tendo ultimamente, eu vejo muitos falando sobre, cara, e aí? Vão para lá, o que a gente faz, como é que a gente se movimenta. E aí você está me trazendo algumas informações. E assim, como é que você acha que o brasileiro pode entender? Você está colocando aqui nessa questão de que, olha, não é comprar hoje e vender amanhã, é entender quais são os benefícios que isso pode gerar num olhar de futuro. Eu digo que é um investimento, entre aspas, que você vai curtir. Isso é muito mais pelo estilo de vida, pelo seu branding pessoal, pelos relacionamentos que você quer ter lá, ou que você quer, no Brasil, de alguma maneira, agitar pelo fato de você ter algo lá. É muito mais nessa pegada do que necessariamente números, porque qualquer banqueiro, qualquer financial advisor vai falar, não, deixa o dinheiro aqui no banco que rende mais. Mas é interessante que você fala assim, pô, o Banco Safra, ele é dono do pepino lá de... Ele tem vários Londres. Prédios. E quantos prédios em Nova York? Muitos prédios. Então, a minha cabeça, ela começa a entender. Não, beleza, o investidor fala, vamos deixar na moeda, tal, não sei o quê, vamos investir, não sei o quê, mas, cara, imóvel é imóvel. Imóvel é imóvel, exatamente. Né? Então, eu tenho DNA de imóvel, né, também. cara? Então, eu sempre... grana é imóvel. Exato. É imóvel. Exato. Porque eu não sei... Claro, tem investimento na bolsa, tem investimento aqui, mas, cara, imóvel para mim é algo que é... Além de ser tangível... Isso. E eu acredito muito, assim, em alguns locais... Isso. Dificilmente você perde dinheiro. Esse é o raciocínio. Tá. Esse é o raciocínio, de você olhar para algo extremamente conservador e potencialmente seguro, estável, que se na ilha de Manhattan der uma dor de barriga muito forte, imagina o resto do mundo. É isso aí, cara. Então, o investidor ou o grupo de investidores vai ter que olhar para este investimento, para essa compra, com esses olhos. Vamos colocar dinheiro em moeda segura num dos mercados geográficos mais seguros do planeta e lá a gente segura 5, 7 anos, deixa alugado para pagar as despesas. Certo. Se lucrar um pouquinho a mais, beleza. Perfeito, legal, compra as Fred. passagens, vai jantar fora, mas that's it, né? E dali a 7 anos você revende. Aí faz o que muitos investidores fazem, que é o 1031 exchange, que é uma troca de um imóvel de um tamanho X para um tamanho maior, que se você fizer em 6 meses, o lucro imobiliário você consegue postergar, deferir, porque você vai aplicar todo o lucro que você defere defere numa nova compra. Então tem vários grupos que fazem essa sequência de compras, né? E essa vez em Nova York, assim, a última vez que eu fui foi há 4, 5 anos. Tá. E esta vez, cara, é um canteiro de obras. O que está acontecendo com Nova York, cara? Ale, está acontecendo que existe uma falta de estoque para atender a demanda de moradia. Perfeito. Você sempre teve essa dinâmica em Nova York, só que ela se exacerbou nos últimos 10 anos. E na pandemia, houve uma oscilação enorme. A pandemia começou, nós estávamos lá. A cidade esvaziou. Perfeito. Todos os subúrbios endinheirados, Hamptons, Connecticut, Flórida, Texas, teve uma enxurrada de nova-iorquinos que por telefone falava, não, meu Deus do céu, eu quero comprar, mandava o dinheiro, corretores em Miami, colegas da minha mãe e a minha própria mãe, teve essa experiência. Os nova-iorquinos enlouqueceram, estão desesperados. Aconteceu a mesma coisa aqui, cara. Indaiatuba, saiu de São Paulo, Bragança, Atibaia, Itu, cara, virou uma loucura. Exatamente. Entendeu? Começa a falar em casa em Indaiatuba de valores como se estivesse comprando aqui em Moema, cara, né? Valorizou loucura, e sumiu o estoque nesses lugares, né? Em compensação, em Nova York, caiu 30% no segmento de locação, os preços, e você teve, assim, pela primeira vez em, sei lá, talvez até desde a década de 80, 70, um estoque de imóveis vazios que as pessoas simplesmente vazaram. Nova York é uma cidade muito transitória de pessoas que tem os nova-iorquinos que nasceram lá, mas ela também tem muitas pessoas de fora. Essas de fora voltaram para os seus lugares de origem. Então, em 2020 até início de 2021, virou uma cidade fantasma. E aí, a narrativa que a imprensa começou a criar, muito em prol de interesses
como da Flórida e Certo. Texas, Nova York morreu, Aham. acabou, Acabou, esquece, né? isso aqui é um lixo e tal. E eu ouvia isso de muitos clientes que mandavam matérias de Aham. jornal para mim. Eu falei, espera. E de fato, junho e julho de 2021 começou a haver o movimento inverso de retorno. Só que esse movimento de retorno foi muito grande, ao ponto de que em 2022, na alta sazonalidade, eu falei para você que o mercado de locação é muito dividido sazonal. pelas estações, né? Então, entre maio, junho e julho é onde existe a maior procura de locação na cidade, porque muito disso é influenciado pelo início de novo semestre nas escolas, nas faculdades, as férias americanas acabam em agosto, começam em setembro, então junho, julho e agosto as pessoas estão se mudando entre apartamentos. Então. Esse retorno para o presencial, junto com o retorno das pessoas para a cidade, fez com que o preço médio de um apartamento em Manhattan fosse $4.000 para abrir os trabalhos. Se você quer morar em Manhattan, o preço médio $4.000. Nunca esteve tão alto assim. E sumiu, secou o estoque. Caraca. Aí os incorporadores, os construtores estão, desde os últimos anos, freneticamente tentando acompanhar a demanda. Eu vi muitos retrofits, né, cara? Muitos acontecendo, né? Uma coisa legal dos retrofits, Ale, que são prédios, às vezes, da década de 20, 30, que foram construídos de tijolo, com um pé direito alto, com umas vigas, fantástico, que hoje em dia cara. você não tem, né? Não encontra. E muita gente gosta desse perfil. Não, eu fico deslumbrado com Nova York toda vez que eu vou lá, porque assim, o mercado imobiliário já aconteceu na década de 20, Sim. de 30, cara, entende? Então, assim, você vê o Empire State foi construído em um ano e pouquinho, então você fala, cara, é muito diferente, né, cara, a força que tem o mercado de Manhattan, né, E cara? você vê as oscilações que Nova York também sofreu durante essas crises, por exemplo, onde tem o Italy ali, que todas as pessoas conhecem, no Flatiron. Eu fui lá. Onde tem o Madison Square Park. Do outro lado do Madison Square Park, lado oposto do Italy, tem um prédio que é a sede do UBS, eu acho. E ele é um prédio enorme, todo de pedra de calcário branco, assim, que começa a recuar, bem parecido com o Empire State, só que de repente ele fica flat. Ele acaba ali. Que louco. E ali, o projeto original era para ser um prédio maior que o Empire State. Só que veio a crise de 29, os incorporadores quebraram e aí ele simplesmente... platô. É incrível. Que e ali é um exemplo. doideira. Eu gosto de ver aquele prédio porque é um exemplo da resiliência dos caras. Fala, eles quebraram, mas eles não deixaram, eles não abandonaram o prédio. Tá certo, Eles foram até onde dava, cortaram, foram até onde dava. E é um prédio maravilhoso até hoje. Que loucura. Mas você vê o potencial que ele poderia ter sido, né? E hoje, qual que é o prédio mais fodástico de Nova York? Depende, Ale. Depende do que você procura. Você procura proximidade ao Central Park? Eu vou te falar que é o 220 Central Park South. Perfeito. Que ele une todo o estilo clássico que o Robert Stern, que é um grande arquiteto, com as modernidades do século XXI com vista para o parque. Então, assim, aquele estilo Beaux-Arts clássico num prédio que foi erguido 5 anos atrás. Inclusive o Ken Griffith, da Citadel, um fundo de Chicago, ele comprou uma cobertura lá por 100 e tantos milhões de dólares naquele prédio. Então eu diria que se você quer Central Park, aquele é o prédio que eu mais gosto. Se você quer água, você vai para prédios ali perto de Tribeca e Chelsea, inclusive do próprio Isaiah Weinfeld, Zaha Hadid, que são a região... Esses são os arquitetos mais fudidos que tem no mundo, tá? Em inglês a gente chama de Star Architects. Sim, a gente usou muito isso, estrelas. Sabe? Ah, é? Usamos, a gente... um cliente nosso, a Exetec, contratou o Carlos Otti, Sim. que é um arquiteto estrela, mora lá na Circle. A gente foi gravar o documentário com ele, isso. Sim. Fomos gravar o documentário com ele. A gente subiu no apartamento dele, no último. O apartamento dele, você olha pro Rio Hudson e olha pro Central Park. No né? Time Warner Center, ali onde tem um shopping. Isso, ali lindo mesmo. Ali mesmo. E aí, quando a gente começou a desenvolver, nós pesquisamos e começamos a entender e a gente trouxe o conceito do arquiteto estrela. E também o pessoal da One Studio, que é um escritório holandês, que é o Van Berkel, que também é um arquiteto super renomado. Não sei se ele tem projeto em Nova York, mas tem projeto pelo mundo todo. Tá. E aí a gente trabalhou muito sobre esses movimentos de arquitetos estrelas. E aqui, assim, esses prédios que são emblemáticos, que são verdadeiras obras de arte, começa a ter preços que são incalculáveis.
Então, O legado do arquiteto acaba transferindo uma percepção de valor agregado ao imóvel, né? É uma jogada bem interessante. não é? Então eles passam a ser obras de arte atemporais, Isso. né? Resistem ao tempo. Exatamente. Não trabalham com oscilação. Pode ficar velho, que na verdade ele na verdade não fica velho porque ele, como é uma obra de arte, ele é único, né? Único. Na hora que ele seja único, já é identificado diferente, né? Exatamente. Inclusive, essa coisa do mercado lá é muito dinâmica e divertida, porque você nunca sabe de onde virá o seu próximo cliente. Isso, eu acho que isso é verdade para qualquer corretor imobiliário. Você faz um bom trabalho com o cliente, você cativa e fideliza aquela família, ou aquele casal, enfim, e através de um relacionamento que você continua irrigando, cultivando, você nunca sabe a porta que eles vão abrir. Foi assim que aconteceu com o Milton Neves, inclusive. E para outros clientes maravilhosos, né? Então, eu estou falando isso para ilustrar um exemplo que aconteceu esse ano, em outubro. Certo. O nosso site lá, ele ranqueia organicamente entre os 3 primeiros no Google. Se você colocar palavras-chave como apartamento em Nova York, imóvel em Nova York, casa em Nova York, ele aparece em português nos 2 ou 3. Então, a gente recebe muito lead do website. Perfeito. E a gente tem que qualificar, porque a gente também recebe muita gente aí louca, você faz o score deles, megalomaníaca, né, tem gente que você fala, meu Deus, mas a gente tem que atender todo mundo com o mesmo profissionalismo, né? Vocês, corretores que acompanham a gente, está vendo? Mesmo num nível de busca de imóveis de luxo, é necessário fazer a qualificação do lead, você entende? Entender o score dele. E assim, maluco, gente que não sabe o que quer, vários movimentos existem em qualquer situação. Mas dentro desse balde de leads aí, existe aquele que você fecha negócio. Existe, e esse é um exemplo. Ela recebeu uma família de São Paulo que queria alugar uma casa, porque eles estavam em mudança para os filhos estudarem numa escola particular em Manhattan muito conhecida, e eles queriam alugar uma casa, um townhouse, aquelas lá acho lindo, maravilhosas, de 5 dormitórios, que era uma família grande. E eles tinham um orçamento de até $50 mil por mês. A minha mãe falou, depois de conversar e tal, uma ou 2 conversas, eu falei, por que vocês não compram? Primeira coisa Aí que ela na cabeça disse que falou com o marido e no dia seguinte eles acordaram e falaram, sabe de uma coisa, Yara, a gente quer comprar. E compraram um apartamento de $8 milhões e 900 mil dólares, $8 milhões e 600 mil dólares. Olha só que fantástico. Uma lead que veio do site, uma lead de locação, quer dizer, você nunca pode subestimar ou julgar de que, isso aqui eu não vou perder meu tempo com isso. Você tem que ter sim uma equipe que vai poder te atender em todos os bairros e todos os segmentos. Então, por exemplo, se alguém vier do Brooklyn, querendo algo no Brooklyn, eu não vou vender no Brooklyn. Porque é uma questão de distância. Perfeito. E é um mercado muito grande que eu não vou entender. Mas eu tenho o meu colega, o Thiago, que é brasileiro, que mora no Brooklyn. Que é proprietário, né, lá cara? No Brooklyn. O cara conhece tudo. Já apresento ele para o Thiago e o cliente está super bem atendido. Então você tem que ter essa estrutura para saber delegar, né? Olha que inteligente, né, Fred? Eu falo de novo, né? Corretores, profissionais de vendas, quem a gente vai acompanhando a gente, olha, muitas vezes a pessoa ela vai seca e vai com muita sede ao pote. E o que acontece? Você pode perder uma oportunidade. Primeiro, você falou, mercado de alto luxo, não adianta você estar ansioso para fechar negócio. Precisa saber lidar, precisa ter equilíbrio, paciência, saber o interesse é dele, não seu. Então, o movimento é diferente. Depois disso, balde de leads. Óbvio que tem leads desqualificados, leads que você vai achar que a pessoa é maluca, mas olha só, um lead que entrou em busca de um apartamento para locação. Fred identificou, cara, esse cara vai pagar $50 mil de aluguel, compra um apartamento. Exato. Saiu com uma transação de quase $9 milhões. Então, qual que é o ensinamento aqui que o Fred, com muito carinho compartilhou com vocês? Assim, você não pode abandonar um lead e você não pode subestimar uma venda. A gente sempre conversa sobre isso, a gente sempre fala muito sobre, mas assim, ou em São Paulo, ou em Nova York, ou em Londres, ou em Tóquio, não importa onde você faça o seu trabalho, mas assim, você não pode subestimar, porque de uma pequena oportunidade pode tomar um grande negócio. Exato. Foi isso que aconteceu, né, Fred? E por mais próximo que você chegue do seu cliente em termos de intimidade, de quebrar os protocolos de formalismo e tudo mais, você nunca vai ser amigo dele. Perfeito. Olha, isso outra é uma coisa que eu errei, importante. Eu aprendi batendo a cabeça. Entendi, Fred. Porque aí, eu acho que pela música, claro, por ser uma pessoa sensível e tal, você acaba querendo estreitar laços de amizade, mas aí você perde o foco. Verdade. Porque aquele não é teu amigo, ele é teu cliente. Sim.
Ou você escolhe, ou você vai querer, ou você fica com o cliente, ou você fica com o amigo. Perfeito. Você não pode ter os dois. E eu já fiz negócios para amigos Perfeito. que quiseram usar meu serviço como corretor, fizemos vendas, foi maravilhoso. Mas e ele foi amigo antes, né? Foi amigo ele antes. se tornou amigo antes. Exatamente. Né? Aí é uma dinâmica diferente. Então isso eu também aprendi. Por mais próximo que você estreite laços, ele nunca vai ser o teu amigo. Nunca perca isso Muito de legal, vista, né? muito legal. E é uma linha muito tênue, né, cara? É um fio de cabelo, né? Muito pra saber para onde você navega, né, cara? Exatamente. Você não pode fazer algo que o cliente vai perder o respeito por você. Então eu já tive situações em que o cliente estava recém-divorciado e tal, estava querendo ir para balada e tal. Não é minha pegada. É isso aí, eu vou cara. dormir cedo, acordo cedo, sou um cara super boring, que eles falam. Eu coloquei ele em contato com os promoters, pessoas que eu conheço, falei, vai. Isso, Só ele ficou bravo comigo. Na cabeça dele foi assim, poxa, você não está me atendendo bem. Mas isso foi fora da esfera da minha atuação. Você me procura pelo meu profissionalismo em imóveis, não para ser companheiro de balada. Tem que saber aonde né? você. E aí eu percebo que pela ansiedade do corretor, talvez novato, o que vai com muita sede ao pote, ele quer pertencer ao mundo do cliente que ele está atendendo. É um erro. Entendi. Eu acho que você tem que ter saber separar, né? E aí você fazer toda a venda com esse desapego emocional, para que caso ela não dê certo, você não fique magoado. É isso. Porque eu já tive também situações... Você passou por isso já, e né? eu errei batendo a cabeça, onde a gente estreita laços com o cliente, além do profissional, o cliente decide comprar com outro corretor, ou listar a propriedade com outro corretor, e eu fiquei muito triste. Não foi triste profissionalmente, eu fiquei assim, me sentindo traído. E aí, tipo, saí do grupo do WhatsApp, de maneira intempestiva e tal. Aí depois de umas semanas refletindo, eu falei, por que eu fiz isso? Isso é business. It's not personal, como eles falam nos filmes de máfia, né? Não, e o americano tem muito claro isso, né? Exato. Ele sabe lidar muito bem com essa situação, né, cara? Né? Exatamente. Então, era só para concluir em termos de dicas, o processo de compra de um imóvel, ele é muito emocional. Você não está vendendo um produto de investimento. Certo. Você está vendendo o lar. Ali vai ser o lar da pessoa. Então, não pensa na venda. É isso. Pensa na conexão de cativar por respeito, por profissionalismo, por confiança. O que advir disso, entrega para Deus. É isso. Faz a tua parte e relaxa. E você tem muita venda recorrente com esses clientes que foram construindo essas relações de negócio, cara? Tenho. Não é a maioria, porque, como eu te falei, em Nova York você não compra um hoje para vender amanhã para comprar outro que não faz sentido. Você compra um, pelo menos 5, 7 anos nele. E você parte de um valor já representativo, né, cara? Então não dá para não é um investimento num estúdio aqui em São Paulo, Exato. né? Opa, desculpa. Imagina, que você consegue adquirir, um estúdio por 300 mil. Exato. Né? Isso, inclusive, é uma das coisas que eu falo para os clientes, infelizmente não acontece em Nova York. Essa proposta de você comprar um estúdio, de um dormitório para colocar no Airbnb, para ficar alugando curta temporada, não existe isso lá. Ah, Fred, mas eu tenho um monte de apartamento no Airbnb. Sim, tem. Todos estão fazendo aquilo de forma ilegal. O inquilino, que vai ser o hóspede, vai ter algum risco? Não. Mas o dono daquele imóvel corre o risco, né? Sempre. Ele pode receber multas da cidade, ele pode receber cartas e multas da associação do prédio dele. Então, é um risco alto. E muitos clientes querem esse tipo de imóvel. Eu falo, não existe. Pô, mas como é que faz? Faz assim. Você quer um desse? Compra de um quarto aí, 50, 60 metros quadrados, numa localização próxima do metrô, que tem uma boa liquidez, aluga por longa temporada, 1 ano ou mais. Quando o inquilino vagar, deixa vago por 1 ou 2 meses. Aí você vai, curte e tal, põe de novo para alugar. E a gente abriu um braço na imobiliária de Property Management. Perfeito. Faz a gestão administrativa. Então, isso é o que os investidores ou quem quer movimentar precisa muito, né, cara? Muito. Ainda mais no mercado que precisa de muita orientação, né, cara? Exatamente. Ele não tem dor de cabeça com o inquilino, com o prédio, com a administradora, com os advogados. Isso é um outro lance da dinâmica de uma transação imobiliária em Nova York, não é nem Estados Unidos, é Nova York especificamente, que é bem diferente da Flórida, por exemplo. Em Nova York, toda transação imobiliária requer 2 advogados. 2 advogados? 2. Que interessante. Um que representa o proprietário, um que representa o comprador. E no caso em que o comprador vá financiar, entra um terceiro advogado, o do banco. Caramba. Então, no dia da entrega das chaves, que a gente chama de closing lá, você tem uma mesa com 10 pessoas. O cara que representa a cidade, o title, que seria o cartório, né, entre aspas, que lá não existe cartório, os advogados, os proprietários, os compradores, o banco,
É uma galera. Então, Perfeito. toda essa logística de sincronizar e coordenar a documentação, os e-mails e o timing das coisas é responsabilidade do corretor, porque ele é o único que só ganha no final. Interessantíssimo. Fred, puta, a gente podia ficar conversando aqui horas e horas. Para finalizar, Fred, as pessoas que querem conhecer um pouquinho sobre o mercado imobiliário de Nova York, ou um investidor, ou quem quer fazer uma transição, ou um executivo que está em transição de carreira para os Estados Unidos, ou provavelmente até um corretor que deseja, de repente, buscar um caminho diferente lá nos Estados Unidos, aonde as pessoas te encontram, Fred? O nosso site chama Leven.re. Leven é L-E-V-E-N, de levedura de pão, algo que cresce. Que legal. Leven.re. RE é Real Estate. Legal. Seu Instagram, você... Fred Gouveia, com Ok. todas as vogais, _NY. Fred Gouveia, _NY. A gente vai colocar aqui no vídeo para vocês. Fred, cara, que bate-papo. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer. Obrigado por me receber aqui na sua casa. Você trazer toda essa experiência e toda essa vivência, eu acho que puta, foi uma aula aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. E vou te convidar mais vezes, né? Para você vir aqui, para a gente bater papo, quando você estiver aqui em São Paulo, né, cara? Vai ser um prazer. Você vem quando? Você vem sempre... Com bastante frequência, porque eu tenho muitos clientes daqui, eu sou de São Paulo originalmente, então eu fico na ponte aérea. Poxa, maravilha, então a gente vai conversar mais. Estive aqui com o Fred Gouveia, Frederico Gouveia, corretor de imóveis de alto luxo em Nova York, uma simpatia, cara, um cara com uma inteligência gigante. Eu acho que todos os podcasts que são gravados aqui, de alguma maneira a gente tem como missão levar para você uma história de vida de pessoas que chegaram ao topo, mas que têm uma construção de suor, de luta, de desenvolvimento, de aprendizado, de saber entender como que é esse processo de crescimento, principalmente numa área que não é simples, que é a área de corretagem de imóveis. E a partir do momento que você fala, o cara está atuando em Nova York, pô, de repente foi uma indicação fácil, cara, tem um caminho gigante que esse cara fez, que trilhou, junto com a mãe dele, nesse mercado. Imagina só, você brasileiro atuar no mercado de Nova York como corretor, entender toda essa não vou chamar de burocracia, mas todo esse processo. Né, que existe nos Estados Unidos. Então, cara, Fred, foi demais. Muito obrigado. E olha só, você pode nos acompanhar, claro, @TagawaCast é o Instagram do nosso podcast. Você acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify e você pode me seguir também pelo @AleTagawa. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, curta, leve essa informação para mais pessoas. Eu acho que aqui a aula que o Fred deu para nós aqui sobre mercado imobiliário dos Estados Unidos, específico em Nova York, traz para nós uma grande experiência. E sim, como é que você se reinventa depois de passar por adversidades e consegue construir uma história de sucesso, e ele que fez sua história lá em Nova York. Obrigado por vocês nos acompanharem e até o próximo TagawaCast.